Então, eu venho de uma família do direito, da área jurídica. E no escritório nós temos também alguns processos de inventário. E, infelizmente, o processo de inventário costuma ser algo demorado. Nós temos uma família, por exemplo, que ficou para o inventário um automóvel Golf. Um automóvel Golf, ano 2000, e o pai, o genitor, o patriarca dessa família, faleceu em 2002. Cara, quando abriu o inventário, quando ocorreu o falecimento, esse automóvel era top de linha, era um automóvel cobiçado. Com o andamento do inventário, esse automóvel foi ser vendido em 2014. Ele ficou parado na garagem, pegando poeira, com pneu murcho, e foi vendido por um preço, olha, quase irrisório daquele valor que ele tinha, que ele valia lá no ano de 2002, quando abriu o inventário. Então, essas situações faz com que a gente perceba como é custoso o inventário e como o tempo também custa. Temos esse exemplo do automóvel, mas a gente também vê inventários demorados que os imóveis vão se deteriorando. Porque os imóveis ficam parados, ninguém pode ocupar, porque não tem nenhuma ordem judicial que autorize a ocupação, que autorize a venda, enfim. E aí começa a criar grama e árvore até no telhado desses imóveis. E vendo isso, percebendo essas situações, nós, da minha família, nós percebemos que havia ali sim uma oportunidade. Uma oportunidade de proteger esse patrimônio das famílias, de manter as famílias pelo menos no mesmo patamar. Tem uma outra situação de um cliente que chegou para nós e ele tinha. Os pais dele faleceram em momentos diferentes, mas ele tinha que fazer o inventário daquele imóvel que ficou para ele. E era um imóvel bem colocado, num bairro aqui de Porto Alegre, bem conceituado, o bairro Bela Vista. Era um apartamento, olha, com um valor de mercado próximo ali entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Quando ele chegou no escritório, ele chegou preocupado. Ele chegou preocupado de que iria perder aquele apartamento, que na visão dele valia ali 1,8 milhão. Ele chegou preocupado porque ele tinha medo de perder o apartamento. Quando nós vimos o custo que seria aquele inventário, que seria em torno de 20% desse patrimônio, a gente teve certeza de que ele iria perder aquele patrimônio. Por quê? Porque ele teria que pagar, entre impostos, honorários, taxas, registro de imóveis, ele teria que desembolsar ali no ato em torno de 300 mil reais. E ele não tinha 300 mil reais. Nós sabíamos que ele não tinha os 300 mil reais. E qual foi a solução? Vender o imóvel. Só que aquele imóvel de 1,8 milhão, quando está envolvido em um inventário, costuma ser vendido por um preço abaixo do que realmente vale. Então, se a gente vai vender um imóvel de 1,8 milhão por 1,5 milhão, e ele ainda vai ter esses custos de 300 mil reais, ele, que receberia um patrimônio de 1,8 milhão, vai sair com 1,2 milhão. E olha só, o pior de tudo é que com 1,2 milhão ele não comprava outro imóvel tão bem colocado quanto aquele. Ele estava sendo rebaixado de classe social. Ele não conseguiria comprar nem no mesmo bairro. Ele estava tendo que se mudar, perdendo o imóvel com todas as memórias afetivas que ele tinha. Ele perdeu esse imóvel, não conseguiu comprar no mesmo bairro e foi rebaixado de classe social. São histórias tristes. São histórias que nos mostram como é importante a gente ter esse planejamento patrimonial. Como é um ato de amor dessa pessoa que institui a holding familiar, desse cliente, é um ato de amor com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Porque vamos pensar juntos. Se quando um imóvel passa de uma geração para outra, vai perder ali de 13 a 20% do valor desse patrimônio em impostos, taxas e honorários, por quantas gerações uma família consegue manter um imóvel? Por uma, por duas, por três? Será que todas as gerações vão ter esse dinheiro para colocar e fazer o inventário acontecer? Então, quando a gente se dá conta dessa realidade, a gente percebe da oportunidade que nós temos de levar para as famílias a possibilidade de manter as suas condições nas futuras gerações. A gente ouve falar de famílias multimilionárias, né? Aí estamos falando aí dos Rockefellers da vida, as famílias que são donas de banco, de seguradoras, enfim, que são famílias que a gente não ouve falar de crise. A gente não ouve falar que perdeu patrimônio fazendo inventário. É claro, eles criaram esses sistemas de holding familiar. O que a gente faz é pegar esse sistema que já existe, que já dá certo para essas grandes famílias de multimilionárias, e trazer para a realidade da família brasileira. E aí sim,
A gente não está falando de patrimônios milionários e bilionários. Nós estamos falando daquele patrimônio de 10 milhões, de 5 milhões, de 3 milhões, de 300 mil. Não interessa o tamanho do patrimônio. O que interessa é o tamanho da solução. Porque quando a gente traz essa solução, a gente vê realmente a diferença na vida das pessoas. Gostou desse conteúdo? Esse conteúdo é gravado e produzido para você. Então comente o que você quer saber mais sobre holding familiar, que eu vou te responder.